Uma coisa nesta noite, com os irmãos e com as visitas, com os amigos, e como já foi dito, são todos muito bem-vindos a estar connosco, e também aqueles que lá em casa nos ouvem e que estão cultuando connosco também. Deus também tem uma palavra para eles, Deus também os ama, Deus também tem coisas grandes para as suas vidas. E eu gostava que os irmãos abrissem. Podemos ficar em pé só mais 2 minutinhos para ler este texto e depois... Mateus capítulo 14, a começar no verso 22, e fala de tempestade. Hoje vamos falar de tempestade. Não da tempestade, mas daquele que estende a sua mão e para a tempestade. Mateus capítulo 14, a começar no verso 22. Quem esteve aqui na sexta-feira... ouviu o que o Pedro esteve partilhando connosco e ele falou da nossa segurança em Deus, né? Em Jesus, da fé, da maneira como nós precisamos confiar nele e depender dele. E eu cheguei ao fim e disse-lhe, olha, eu no domingo vou falar, seguir um bocadinho esse pensamento e vou falar do mesmo. Não tínhamos falado nada, mas foi assim. Porque eu estive preparando no início da semana, quando tive mais tempo, e estive orando e falando com Deus. E Deus está-nos tentando dizer, se nós vermos, Deus está-nos tentando dizer e está tentando alertar a nossa vida, que Deus está connosco. Ainda que pareça que grandes tempestades vêm, que grandes trovoadas, grandes correntes querem atravessar-se na nossa vida, Deus está connosco. Deus caminha contigo, meu irmão, ao seu lado, minha visita. Deus tem algo especial para cada vida. Mateus, capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. E disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Verdadeiramente, o Filho de Davi. Amém. Podem ficar aqui. Podem ficar sentados e ficamos por aqui. Verdadeiramente, este é o Filho de Davi. Amém? Verdadeiramente este é o Deus que opera sinais e maravilhas. Verdadeiramente este é o Deus que nós temos falado nesta noite. Verdadeiramente este é o Deus que nós temos cantado nesta noite. Verdadeiramente este é o Deus vivo que ainda hoje se move no nosso meio. Amém? Os céus e a terra demonstram a sua grandeza. Os céus e a terra demonstram a sua beleza. Os céus e a terra demonstram quão poderoso Ele é. Este é o Jesus que nós queremos falar. É interessante que neste texto nós encontramos Jesus a aparecer de maneira sobrenatural, caminhando sobre as águas. É interessante. É interessante como Jesus fica orando, despede a multidão, despede os discípulos, diz: olha, passem para a outra banda. E Jesus, depois de um tempo de oração, de um tempo que ficou ali em contacto com o Pai. Estes são tempos maravilhosos, quando nós podemos ter contacto com o Pai. Não é?
quando nós podemos orar, quando nós podemos dizer aquilo que vai no nosso coração, ao nosso Deus, ficar neste relacionamento próximo. Para quem não sabe, a oração é algo que nós podemos ter entre eu e o meu Deus, entre cada pessoa e o Deus verdadeiro. É uma conversa que nós podemos ter. É uma conversa que nós podemos partilhar as nossas dúvidas, aquilo que vai no nosso coração, as nossas aflições, mas também as nossas alegrias. É como ter um verdadeiro companheiro em que nós podemos falar com Ele. Mas Jesus agora tem este tempo de oração. Tem este tempo de estar falando com o Pai. E aqui Jesus demonstra a sua natureza também humana. A sua natureza de necessidade de ter comunhão com o Pai, de ouvir a voz do Pai, de estar relacionado com o seu Deus. Amém? Porque o nosso Jesus, Ele é humano, porque Ele teve sede, Ele teve fome. Jesus teve os sentimentos, muitos dos sentimentos que, como ser humano, nós temos. Teve necessidades. Mas Ele também, Ele era Deus. E para nós é difícil andar sobre as águas. Né? Para nós é complicado. Né? Alguns vão dizer assim, mas a gente pode estar sentados, é verdade, dizem quem já lá esteve e a história que lá no Mar Morto, pela quantidade de sal, né, é difícil ir ao fundo. Né? É difícil ir ao fundo por causa da quantidade de sal que sustém. Mas tirando disso, é difícil. Né? É difícil nós andarmos sobre as águas. E Jesus vem caminhando sobre as águas e os discípulos assustaram-se. Uau! Um homem sobre as águas, é um fantasma. É alguém de outro mundo, alguém que nós não conhecemos. Nós temos muito esta reação. Quando nós não conhecemos alguma coisa, ou quando algo fica fora do nosso controle, nós nos assustamos. Nós ficamos temerosos, ficamos duvidosos, ficamos ansiosos. Quando nos foge aquela capacidade de controlar as coisas, quando algo é diferente, há logo uma reação no nosso coração e na nossa vida. Ficamos amedrontados. Eu às vezes fico a pensar, e quando aceitei Jesus, eu não sei se isto acontece com os irmãos, mas quando nós aceitamos Jesus, ou quando eu aceitei Jesus, houve uma reação parece que como estranha, de alguma coisa de acreditar em alguém que eu não tinha visto, não tinha conhecido, não tinha experimentado, mas havia um desejo no meu coração de dizer sim, eu quero este Jesus, mas por outro lado parecia que havia um medo. O que é que eu vou encontrar? É o nosso medo muitas vezes de algo que é sobrenatural, algo que vai para além da nossa capacidade, da nossa mentalidade, daquilo que nós pedimos. E os discípulos ficaram assim. Eles já conheciam Jesus, eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, eles tinham acabado de sair de um lugar de milagres e agora estão assustados. Uau! Este homem vem andando sobre as águas. Algo excelente, mas quem ele é? Sabem, Jesus nos surpreende com muitas coisas. Jesus nos surpreende com muitas coisas boas. Tudo o que vem do nosso Deus, Ele é bom. E há 3 palavras, ou há aqui uma frase composta por 3 coisas, que marcam a diferença deste Deus que nós temos. Verso 27 diz-lhe assim. O 26 diz que eles, vendo caminhar sobre as águas, assustaram-se, diziam que é um fantasma, gritavam com medo. Mas no verso 27 temos este texto que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Eu acredito que isto foi palavras de consolo para os seus corações. Eu acredito e vê-se pelo texto que foi palavras de consolo para os seus corações. E estas são palavras que Jesus continua a dizer hoje ainda. Sabem,
este tem bom ânimo de Jesus, ele estende-se ao longo da Bíblia quase toda. Nós encontramos o Deus falando a muitos dos homens do Velho Testamento, dizendo, tem bom ânimo. E um que nós conhecemos muito bem, que é Josué, e nós sabemos a história. Josué, o servo Moisés tinha sido morto. Josué tinha tomado a liderança de um povo, do povo de Israel. Estavam atravessando, ainda não tinham chegado à terra prometida. E Josué ficou amedrontado, atemorizado. Uau! O meu líder, Moisés, o grande líder do povo, que o povo conhecia, que o povo respeitava, é morto. E agora? Como é que vai ser? E é interessante que Deus fez, uma das coisas que Deus disse várias vezes a Josué, no capítulo 1, diz, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Diz, naquele capítulo diz várias vezes. E no livro de Josué, o nosso Deus diz várias vezes a Josué da mesma forma, tem bom ânimo, tem coragem, eu vou ser contigo. Sabem? E isto faz a diferença. Quando alguém nos diz, tem coragem, avança, eu sou contigo. É importante. Nos dias que correm, são poucos aqueles que dizem, avança, tem bom ânimo, tem coragem. São muitos que dizem, não vais conseguir. São muitos que dizem, não vale a pena, baixa os braços, deixa de lutar. Até o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e ele é real. Ele muitas vezes lança no nosso pensamento que nós não somos capazes. Ele lança no nosso pensamento pensamentos dizendo que tu és um derrotado, tu não podes fazer mais nada. E muitas vezes lança no nosso pensamento dizendo que Deus nos abandonou. Mas ele é mentiroso e pai da mentira. Porque o nosso Deus, de forma alguma, abandona aqueles a quem ele ama. Aqueles que um dia se chegaram a ele, que um dia entregaram a sua vida nas mãos dele. Amém? Também, enquanto Jesus operava sinais e maravilhas na terra, esta palavra Jesus usou muita vez para animar aqueles que estavam oprimidos, aqueles que estavam passando por dificuldades. Neste livro de Mateus, no capítulo 9, gostava de ler só 2 textozinhos para os irmãos verem. Mateus, capítulo 9, verso 2. Diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Filho, tem bom ânimo. Irmãos e amigos, quando nós nos aproximarmos de Jesus, vamos ter bom ânimo. Vamos ter coragem, porque Ele é real. Estamos a falar de um Deus vivo, de alguém que ouve, de alguém que escuta o que clama a tua boca, o que fala a tua boca, o que fala a minha boca. Vejam no mesmo capítulo 9, verso 22, diz assim, Jesus, voltando-se, e aqui está falando de uma mulher que havia 12 anos, que sofria de um fluxo de sangue. Uma mulher que, para todos os efeitos, ela não podia estar no meio das multidões, não podia se relacionar com as pessoas. Uma mulher que tinha corrido, o que muitas vezes acontece com a nossa vida, corrido dos médicos para solucionar o seu problema. E não havia solução. Mas aquela mulher vai com fé até Jesus. E vejam, podemos ler do verso 20, e vejam o que esta mulher diz. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei são. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te
te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Tem ânimo. Tem ânimo porque tu és corajosa. Tu tiveste coragem de vir até mim. Quebrar as cadeias, de quebrar todas as regras da sociedade. Mas tu procuraste em mim a solução para o teu problema. Vejam, Jesus continua, e nós podemos ler muito mais textos. Jesus dizendo, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo, tem ânimo. Jesus também deixou um texto para a igreja que diz assim, tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Nós estamos a falar de um Deus que é um Deus tão grande, tão poderoso, mas é um Deus que tem um cuidado tão especial sobre cada um de nós. Um cuidado sobre cada indivíduo. Seja ele mais novo ou mais velho. Seja ele criança ou seja ele idoso. Mas Deus cuida de cada um de maneira particular. Cuidando do mais íntimo. Nada está escondido nos nossos corações que Deus não conheça. E Deus continua a dizer, tem cuidado. Tem bom ânimo. Tem coragem. Eu estou contigo. Amém? E vejam que isto é muito interessante. Porque Jesus está dizendo isto, tem bom ânimo. Porque Jesus, de certa forma, está falando para os discípulos. E os discípulos sabem quem Ele é. Porque Ele agora de seguida diz assim, sou eu. Eu gosto desta expressão, sou eu. Jesus apresenta-se com este sou eu. Como quem diz, acordem. Vocês não se lembrem daquilo que eu fiz. Vocês não se lembram daquilo que eu tenho feito. Vocês não se lembram de quem sou eu. O Deus dos milagres. O Deus das maravilhas. Acorda. Sou eu que estou no meio de vós. Sou eu que estou me aproximando de vocês. A situação não é fácil. Estavam na quarta vigília. Mais ou menos ali entre as 3 e 6 da manhã. Não é? O vento e as ondas. Se nós disséssemos assim, mas eles eram pescadores feitos, homens habituados ao mar. É verdade. Pedro e outros eram pescadores, homens habituados ao mar. Mas naquele dia todos eles estavam amedrontados. O mar não devia estar fácil. As ondas não deviam estar fáceis. O vento devia estar mesmo agitado. Mas quando Jesus chegou, Jesus diz, sou eu. E Jesus está dizendo o mesmo para nós esta noite. Jesus está dizendo, sou eu que estou convosco. Sou eu aquilo que está dizendo, tem coragem. Sou eu aquilo que está dizendo, tem bom ânimo. Levanta-te, ergue-te, anima-te, que eu estou com vocês. E esta é a esperança que nós temos. Nós não lutamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos no meio da tempestade, no meio dos trovões, das ondas. Nós avançamos com o nosso amigo e Senhor, o nosso Deus. E Jesus, de seguida, diz, não temais. Tem bom ânimo, sou eu, não temais. Ficai em paz. Pedro, sempre foi Pedro. Pedro é sempre aquele homem impulsivo, está sempre na dianteira. Senhor, então se és tu, eu vou estar contigo, vou caminhar sobre o mar. E Pedro desce e anda sobre o mar. Diz o verso 28 e 29, e respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir ao fundo. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro foi ousado. Amém? E Deus gosta de pessoas ousadas. Deus gosta de pessoas que confiam naquilo que Ele diz. Ainda que seja para além da nossa capacidade, ainda que seja para além dos nossos limites. Eu acho que Pedro não pensou o que ia fazer propriamente. Pedro obedeceu quando Jesus disse, vem. E se Pedro diz, então se Deus diz que vai, que eu posso andar sobre as águas, então eu vou. E ele foi, e andou sobre as águas. Amém? Ele andou sobre as águas.
Mas diz que veio um vento. O vento forte soprava. E diz que ele começou a ir ao fundo. Mas mesmo na situação de sentir-se ir ao fundo, ele tinha o amigo que estava próximo, que é Jesus. E esse amigo estendeu a sua mão e o segurou. Agora, uma coisa que eu gostava de chamar a atenção aos irmãos, e que nós às vezes ficamos receosos com isto. Quando é que Jesus acalmou a tempestade? Jesus, quando chegou lá, disse: sou eu, não temais. Jesus podia ter acalmado a tempestade naquele momento. Quando Pedro desceu do barco para andar sobre as águas, Jesus podia ter acalmado a tempestade, mas Jesus não o fez. Jesus só acalmou a tempestade quando ele, depois de ter tirado de Pedro, ou segurado de Pedro, e de entrar no barco, aí Jesus acalmou a tempestade. Sabem, irmãos, vamos ler, que é para não haver confusão. Diz assim, continuando, verso 30 diz: mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E na nossa vida há períodos que Deus simplesmente não acalma a tempestade logo, mas caminha connosco no meio da tempestade. E nós precisamos de aprender que aquilo que Deus faz e aquilo que Jesus faz para nós é o melhor. Pedro sentiu a majestade, a glória. Eles viram o poder de Deus manifestado quando Pedro caminha sobre as águas no meio da tempestade. Nós às vezes dizemos: Deus, livra-me disto, tira-me isto da minha vida, tira-me este problema da minha vida. Mas Deus está dizendo assim: mais um pouquinho de tempo. Eu estou contigo, estou-te a ajudar a vencer e estou a fazer de ti um homem mais forte para convenceres a tempestade que vem a seguir. E quando chega o momento certo, Deus estende a sua mão e a tempestade simplesmente acalma e a bonança vem. E nós somos homens e mulheres muito mais fortes para enfrentar a tempestade seguinte. Deus tem um propósito tremendo para cada vida, para cada homem, para cada mulher. O amor de Jesus é um porto, é um porto de paz no meio da sociedade de aflição, de dor, de angústia, de tempestade. Jesus morreu por nós, em nosso lugar. Jesus derramou sangue simplesmente porque nos amou. E mesmo assim, Ele olha para nós e quer caminhar connosco em cada momento. Jesus olhou para nós e está ainda dizendo: tem coragem, meu amigo, minha senhora, tem coragem. Jesus está dizendo hoje à tua vida: tem coragem. Tem um encontro com Jesus. Tem um encontro com aquilo que controla as tempestades da vida. Aquilo que promete dar paz. Jesus disse, lá em João, Jesus tem aquele versículo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. A paz de Deus é algo que é inconfundível. Nós às vezes andamos e viemos à casa de Deus e ouvimos falar de Deus, mas não temos coragem de aceitar aquilo que é o Senhor do Universo, o Salvador das nossas almas. Não temos coragem
de ter um encontro com aquele que acalma a tempestade, aquele que diz ao vento, o vento aquieta-te e ele para, aquele que caminha connosco. Mas nesta noite, eu gostava que, desafiado, se está aqui alguém que ainda não deu este passo, que ainda não encontrou este Jesus, que não teve coragem de dizer: Jesus, entra no meu coração. Eu quero que tu sejas o meu amigo especial, que o possas fazer nesta noite. Vamos ficar de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, Senhor. Tu és santo, Pai. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Neste momento, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e sabemos, Senhor, que as lutas, as dificuldades, Pai, do dia a dia, Senhor, elas são grandes, Deus. Mas também sabemos que Tu és o nosso amigo. Tu és aquele que entregaste, Jesus, a Tua vida, que derramaste o Teu sangue precioso, porque nos amaste. Oh Pai, agora eu peço, se está aqui alguma vida, Senhor, que ainda não teve coragem, Senhor, de conhecer aquele que diz: eu sou o Deus vivo e poderoso, Pai, que possa entregar a sua vida nesta tarde, Pai. Tu és grande, Deus. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso, Rei. Aleluia, Jesus. Enquanto a igreja vai orando, gostava de perguntar se alguém está aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que ainda não teve coragem de ter um encontro com este que diz: sou eu, o Senhor que tudo conhece. Eu peço que faça apenas um sinal para nós podermos orar, para nós podermos ajudar em oração também. Apenas um sinal. Não deixes para amanhã. O dia da manhã não nos pertence. Não passes mais um dia de tempestade sozinho. Não passes mais um dia em que tu dizes: não tenho gozo nesta vida, não tenho prazer nesta vida. Jesus é aquele que acalma a tempestade. Jesus é aquele que quer abençoar a tua vida. É aquele que quer te ajudar a caminhar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tu és santo, Senhor. Tu és grande, Deus. Tu és poderoso. Aleluia. Aleluia. Nós vamos cantar aquele corinho outra vez que eles cantaram no fim. Mas fiquemos orando a Deus, fiquemos louvando a Deus. E fique pensando naquilo que Deus está pondo no seu coração, na sua vida. Eu ia pedir à igreja que fechássemos os olhos neste momento e fiquemos adorando os momentos este Deus grande e poderoso. Aquilo que está dizendo à igreja: sou eu. Lembra-te daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu estou fazendo. E se algum irmão está passando por dificuldade neste tempo de luta, por dificuldades de tempestade na sua vida, tempestades de trabalho, tempestades financeiras, tempestade familiar, ou apenas desânimo no seu coração, falta de paz, Jesus está dizendo aqui: sou eu que estou com vocês, sou eu que estou aqui. Santo, 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 santo. Aleluia. Aleluia. Quero estar escondido em ti,
Isto se